A gente prossegue a pauta. Irã, China e Rússia então reúnem-se hoje, mas em outro desdobramento e um que afeta profundamente esse grupo e que passa pelo Brasil, tem também o seguinte: uma nova rodada de negociações entre representantes da Ucrânia e da Rússia está agendada para amanhã em Istambul. A cidade na Turquia vai voltar a ser palco das conversas entre essas duas partes que se envolvem no conflito lá atrás que se inicia em 2022. Vai ser a terceira etapa formal de encontros presidenciais entre as delegações desde maio. A gente começa com as afirmações de cada lado, depois a gente vai passar pelo porquê do timing da conversa. Vamos lá então, a gente tem aqui a declaração do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Temos? Muito bem, então a gente passa por isso. A situação é a seguinte: segundo Zelensky, o governo ucraniano quer tratar da libertação de prisioneiros, do retorno de crianças transferidas para território russo e da organização de uma possível reunião entre líderes nacionais. O presidente ucraniano disse que o país estava disponível para negociar de forma produtiva e buscar um encaminhamento para o fim do confronto. Aí voltou a bater na mesma tecla. A perspectiva de Kiev é ainda que a Ucrânia não iniciou a guerra e que caberia à Rússia o encerramento das hostilidades. Do lado russo, a gente tem aqui a declaração na agência TASS, a coisa foi mais vaga. A agência TASS é a estatal russa, então a gente está acompanhando aqui. Vamos lá. Informou que não havia confirmação oficial da data da reunião, mas disse que poderia acontecer ainda essa semana, nem chegou a confirmar. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que não eram esperados avanços imediatos nem mudanças significativas no curso aí da conversa. O Peskov também afirmou que a Rússia vai continuar buscando os objetivos definidos desde o início da operação militar. Nas duas reuniões anteriores, que também foram na Turquia em maio e junho, teve aí acordos pontuais para a troca de prisioneiros e para a devolução de corpos de soldados, mas não foi registrado progresso em questões de cessar-fogo ou de retirada de tropas. Ainda, quando a gente falava sobre a possibilidade de um cessar-fogo, era primeiro ar, depois mar, depois terra. Coisa não se sustentou e os dois lados seguiram no confronto. Bem, parece improvável nesse contexto um avanço substancial, mas o contexto também ajuda a gente a entender o porquê, então, dessas conversas estarem se encaminhando agora. Trump deu o prazo de 50 dias recentemente para que o líder do regime russo, Vladimir Putin, aceite negociações de paz ou sanções secundárias, coisa que ia afetar Brasil, Índia, China e outros. A gente falava no segmento anterior sobre Irã. Uma medida dura, uma medida duríssima, que deixaria Moscou mais isolada e agora de alguns dos parceiros com os quais tem comerciado ao longo da guerra. Ao mesmo tempo, também tem União Europeia envolvida nisso e ainda o Reino Unido. Faz uma campanha nos mesmos 50 dias para que haja mais esforços para armar a Ucrânia com brevidade. O secretário de Defesa britânico reforçou que o Reino Unido já entregou rapidamente milhares de munições e drones nos últimos meses. E ainda houve o envio de 50 mil drones para a Ucrânia. Se comprometeu a entregar 100 mil até abril do ano que vem, no valor de 350 milhões de libras esterlinas. E isso ainda prevê o envio de centenas de milhares de artefatos de artilharia e munição de defesa aérea, ainda estoque para sustentar a continuidade da pressão militar sobre a Rússia. Tem a questão armamentista, a gente citou o Reino Unido. Mas vamos voltar para as tarifas secundárias, que essencialmente significam que não só a Rússia fica sujeita a tarifas, e aí os valores dependem se é na medida executiva do Trump, se coisas que passam pelo Congresso, as figuras vão aí de 100% a 500% sobre os produtos exportados, a depender de como é que é a situação. Mas tem mais. Os países que comerciarem com a Rússia também receberiam as mesmas punições por parte dos Estados Unidos. E a gente viu o Mark Rutte da OTAN também falando sobre isso recentemente. Poderia ser uma coisa que se estendesse para mais países. Para dar um exemplo de onde viria uma figura ainda mais alta, o projeto de lei para sanções da Rússia de 2025, que é apoiado por uma maioria bipartidária no Senado dos Estados Unidos, propõe esses números aí de 500% sobre produtos importados de países que continuem comprando energia russa. Petróleo, gás, urânio. Essas sanções são chamadas por vezes as sanções com dentes, as que mordem mesmo. Enquanto a gente está na pauta, o senador republicano dos Estados Unidos, Lindsey Graham, voltou a mencionar o Brasil. Ele já tinha falado do Brasil anteriormente no contexto de possíveis sanções secundárias e falou de uma possível taxa de 100% ao Brasil se o país continuar comprando petróleo do regime russo. A gente tem aqui então o senador Lindsey Graham. Vamos conferir. What's going to happen here is that Trump is going to impose tariffs on people that buy Russian oil. China, India, and Brazil, those three countries buy about 80% of cheap Russian oil. That's what keeps Putin's war machine going. So President Trump's going to put a 100% tariff on all those countries, punishing them for helping Putin.
Putin can live through sanctions. He could give a damn about Russian soldiers. But China, India, and Brazil, they're about to face a choice between the American economy or helping Putin. And I think they're going to come pick the American economy. Muito bem, a gente ouviu então que ele acredita que vamos escolher a economia americana. Também houve aí coisa vindo anteriormente nesse sentido do Mark Rutte, secretário-geral da OTAN, uma retórica parecida antes ao falar de sanções secundárias. A Rússia já é o país com mais sanções no mundo, são mais de 24 mil, segundo a plataforma Castellum.ai, a principal em termos de monitoramento de sanções no mundo. Mas nesse momento do conflito, essas poderiam ser um capítulo a mais quanto a acelerar os desdobramentos. Para a gente encerrar o bloco, uma última questão sobre o Brasil. A Ucrânia mantém embaixada no Brasil vaga. O governo ucraniano recentemente teve aí uma série de nomeações, mas decidiu não nomear um novo embaixador para representação diplomática em Brasília, depois de divergências com o presidente Lula. A decisão foi confirmada pela chancelaria da Ucrânia e pode aí ser lida como refletindo o descontentamento de Kiev com algumas das declarações, atitudes do governo brasileiro, interpretadas como pró-Rússia. A que fica principalmente aí no radar foi a participação de Lula nas comemorações do Dia da Vitória em Moscou. O clima entre os dois países se deteriorou, claro, ao longo dos últimos anos, também com tentativas frustradas de diálogo entre os presidentes. A gente vai lembrar da situação da cúpula que houve em Hiroshima. A Ucrânia recusou 2 ligações de Lula e classificou as ações como cínicas, acusando o presidente brasileiro de tentar esconder uma aproximação com Putin. A diplomacia brasileira nega uma crise formal. Bem, ao mesmo tempo, Zelensky também anunciou a abertura de novas embaixadas na América Latina, então, novos postos diplomáticos, não embaixada, mas nomeações, Equador, Panamá, República Dominicana e Uruguai, o Brasil sem chefe desde a saída de Andriy Melnik em junho. A gente ainda passa por um segundo ponto, se a gente fala de nomeações em embaixada. Os Estados Unidos escolheram 61 embaixadores, recentemente, nomeações assinadas, então, pelo governo americano, nenhum no Brasil. O Brasil nomeou 16 embaixadores, nenhum nos Estados Unidos. Mesmo período em que acontece a questão com Ucrânia e Rússia, também tem a questão com os Estados Unidos, Brasil e a tal da crise diplomática. A gente aguarda aí os próximos desdobramentos, um cenário global, para dizer o mínimo, complicado.